Diretamente da Roça em Telbeiras, nós trazemos para vocês as informações do Brasil e do mundo sobre as profecias, as principais profecias para o tempo do fim, para que as pessoas estivessem preparadas para todos os enganos de Satanás, no tempo do fim. Quero dizer para vocês, antes de mais nada, que nós já estamos no tempo do fim desde 1798. Existem outros estudos aqui no meu canal que prova isso, mostra que a gente entrou no tempo do fim em 1798, portanto, essa data mostra o início das últimas profecias. E também quero informar para você que também no nosso canal tem outras informações, outros estudos, você precisa pesquisar aí, e você vai achar também provas de que tudo que deveria acontecer nas profecias reveladas de Deus para a volta de Jesus acontecer, já aconteceu. Então não falta nenhuma profecia da parte de Deus, né? Então da parte de Deus não falta nada. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Está faltando acontecer uma profecia para virem as demais profecias que falta acontecer para a volta de Jesus. Então ainda falta profecia acontecer, mas essas profecias que faltam, são poucas profecias, elas estão estipuladas para depois de um acontecimento que ainda não aconteceu e precisa acontecer. Então nós precisamos entender qual é esse acontecimento que está faltando acontecer para as últimas profecias virem e para Jesus voltar. Esse acontecimento que falta acontecer, essa profecia que dá o start do final do tempo do fim, da volta de Jesus, dá o start da volta de Jesus, não é uma profecia que depende de Deus. Deus já fez tudo, como eu disse, que ele tinha que fazer. O que será que está faltando? Está lá em Mateus 28. Mateus 28 afirma para mim e para você de que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então o que falta para Jesus voltar não é um presidente americano dominar o mundo, não é um poder religioso, uma pessoa humana, nem o próprio Satanás. Não é o anticristo que vai fazer Jesus voltar. Não são as catástrofes, os terremotos, os furacões. Isso vai se intensificar cada dia mais. As epidemias, os problemas, Tudo isso vai se intensificar. O pecado vai intensificar e, por consequência do pecado está intensificando, mais pessoas enganadas, mais pessoas perdidas. Então não é plano de Deus que aconteça mais espera. Não é plano de Deus que a gente fique mais tempo aqui. Tem muita gente também falando aí nas redes sociais, outro engano terrível, de que Deus está esperando mais pessoas se converterem para ele voltar. Essa é a pior mentira que Satanás já pregou na terra. Isso é a pior mentira que existe. Deus está perdendo pessoas a cada dia que passa. Entendeu? A cada dia que passa, milhares e milhares de pessoas estão se perdendo. Estão ficando do lado de Satanás. Está dificultando a situação na terra. Então Deus, os anjos, o universo inteiro está ali na expectativa do povo de Deus se levantar para fazer o que está faltando para dar o start das últimas profecias, que é pregar o evangelho do reino a todo mundo. Então virá o fim. É isso que está faltando, é isso que ele está esperando. Ele não está esperando a data que ele fixou, não. Entendeu? Porque já passou o tempo dele voltar. Já era para ele ter vindo. Ellen White deixa isso muito claro, A profeta de Deus do tempo do fim. Tem outro estudo aí também no meu canal, mostrando por que eu falo de Ellen White. Ela é a revelação dada por Jesus do lugar santíssimo. É a última revelação dada. Deus revelou desde os dias de Moisés, Tem aqui os 4 primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu, Depois vieram os outros profetas, depois vieram os apóstolos, o Novo Testamento. E, por fim, Jesus entrou no lugar santíssimo e revelou as mensagens que nós temos dadas à profeta Ellen White, que temos à nossa disposição hoje, no Espírito de Profecia. É só você procurar aí no Google, Espírito de Profecia de Ellen White. Você vai achar todas as informações sobre saúde, o que a gente tem que comer, como comer no tempo do fim, como se vestir, como orar, como jejuar,
como viver a fé, quais as doutrinas certas e as erradas. Você vai ter tudo. É Deus, é Jesus Cristo falando para você diretamente do lugar santíssimo, para te santificar, para fazer você entrar lá também. O que aconteceu desde a queda do homem, né, lá no Éden? Aconteceu uma decadência, o homem foi decaindo, foi caindo no pecado e decaindo da graça, decaindo da fé, decaindo da verdade, entendeu? Ele foi saindo da verdade, se afastando. Então o homem que vivia 900 anos baixou, foi baixando até chegar aos dias de hoje, ó. Que tem gente que vive aí pouquinho, né? 50, 60 anos no máximo. Então, de 900 baixou para 70 anos, vamos colocar 80, né? A expectativa máxima, de modo geral, assim, do homem hoje. Então, abaixou demais. Com relação às verdades, hoje, né, quando eles saíram lá do Éden, eles tinham acabado de sair da perfeição, então eles tinham muitas verdades, muitas coisas, porque eles falavam diretamente com Cristo, né? Diretamente com Miguel, ele era Miguel naquela época, o arcanjo Miguel, e eles falavam com os anjos. Então imagina o intelecto desse povo, imagina a verdade que eles tinham, era tremendo demais. Mas eles foram se esquecendo, até chegar ali no Egito, que eles ali escravos, né? Deus precisa mandar a lembrança do mandamento, porque eles tinham se esquecido. A prova disso está lá em Gênesis capítulo 2, né? Lá em Gênesis capítulo 2, Deus fala do sábado para Adão e Eva. Ele fala, ó, depois que eu concluí tudo no sexto dia, ainda faltava uma coisa. Lá quando era tudo perfeito, quando não tinha pecado, não existia povo de Israel. Tem gente que fala, né, que o mandamento do sábado foi dado para os fariseus, para o povo de Israel, para os judeus. Essa é outra mentira terrível, enganosa do inimigo, né? Não foi verdade isso aí. Se você vai na Bíblia, você não precisa nem dos livros de história, é só você ir na Bíblia, Gênesis capítulo 2. Eu vou ler para você, olha só. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. 2, verso 1. Agora o verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o que ele fez? Ele descansou, ele santificou o sábado, o 7º dia está escrito aqui. Não foi por causa do judeu, não existia judeu nessa época. Não foi por causa do pecado, não foi uma coisa que ele criou para livrar a gente do pecado ou para tirar o pecado de nós. Não, a gente não tinha pecado, né? O povo de Deus na terra era perfeito, era só Adão e Eva. E nessa época de perfeição, Deus criou o sábado. Ou seja, o sábado é uma coisa que completa a criação. Deus não criou em 6 dias, ele criou em 7 dias. E no 7º dia ele criou o sábado, ele criou a santificação e a bênção. Então nesse dia é um dia especial de bênção, é um dia especial de adoração, um dia especial para tudo. Ele criou um dia para ele. Ele deu 6 para a gente, criou um para ele, né? Se ele fez isso lá no Éden, isso demonstra de que isso também existe nos outros mundos criados. Isso também existe na eternidade, porque se Adão e Eva não tivessem pecado, tudo que existia lá estaria existindo até hoje, né? Ninguém morreria, então a vida seria eterna. Seria tudo perfeito, não teria dor, nem morte, nem sofrimento, nem lágrimas, tristeza, nada disso. Então o sábado também existiria. E então existiu uma decadência, uma queda, né? Até chegar aos dias de hoje, que as igrejas se esqueceram. Por isso que lá o mandamento, que é o maior, né? O 4º mandamento é o maior. Se você for ver em número de palavras, em número de explicação, o 4º mandamento é o maior. Ele tem mais palavras, ele tem mais explicação. E ele começa assim, ó. Lembra-te do dia de sábado. Por quê? Porque ele sabia que na decadência, né, do pecado, na decadência do engano, o homem esqueceria do sábado. Então ele começa assim, lembra-te. Né? Ele chega para você e fala agora nesse momento, lembra-te do sábado. Quem está falando não sou eu. Só você abrir a Bíblia lá em Êxodo,
capítulo 20, verso 8, e vai estar lá para você. Deus falando, não importa a sua Bíblia, não importa a sua fé, não importa a sua religião. Abra a sua Bíblia de qualquer igreja. Sendo uma Bíblia cristã, você pode abrir a Bíblia católica, protestante, evangélica, ou qualquer uma, vai ter lá em Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então você tem que se santificar nesse dia, não é trabalhar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É de quem? É seu? É do judeu? Não. É de Deus. O 7º dia é de Deus, não é seu. Então para de roubar Deus. Você está roubando o dia de Deus. Ele criou 6 para você fazer tudo que você quiser dentro da vontade dele. E criou o 7º para ele. É só um. Não custa nada, né? Ele não foi egoísta, pelo contrário, ele foi bom demais. E você que está sendo egoísta, porque você quer o 7 para você, entendeu? Então você precisa entender que o sábado é o dia de santificação. É um dia para ir na praia, para se divertir? Não, você pode ir para a praia, mas para se santificar. Você pode ir para uma montanha? Pode, mas para se santificar. Você pode ficar na sua casa? Pode, para se santificar, não para ficar assistindo televisão. Entendeu? Pode assistir televisão? Pode, mas para se santificar. Se for para se santificar, pode. Entendeu? Você pode comer. Então, Ellen White explica tudo detalhadamente. Por exemplo, até a hora que você tem que parar na sexta-feira das suas atividades semanais para começar a se preparar para o sábado, ela fala que é meio-dia. Entendeu? Então, nós temos essas informações, né? Aí no meu canal, em outros vídeos, você pode buscar que tem estudos específicos só para esses assuntos que eu acabei de falar, que você vai entendê-los perfeitamente. Agora a gente vai no assunto de hoje, o assunto que não quer calar, né, nas redes sociais. Donald Trump, ele está na profecia? Donald Trump, os Estados Unidos, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos está na profecia? Algumas coisas sim, outras não. Donald Trump, por exemplo, não está na profecia. Não foi revelado o nome do presidente que vai estar governando quando Jesus voltar. Nós não temos essa profecia. Então, tudo que você achar sobre profecia de Donald Trump na Bíblia é engano, é mentira, é decadência do pecado. Então, nós decaímos, né? E agora, Deus quer voltar a gente lá para o início. Ele quer voltar a gente lá para o Éden. Então, o que ele fez? Ele entrou no lugar santíssimo para fazer isso. Ele estava no pátio, depois tem um santuário lá no céu. E Jesus foi fazendo o trabalho de acordo com o que foi possível. Por isso que é um trabalho crescente. Assim como o pecado decaiu, assim como o pecado fez a gente decair na graça, na verdade, na fé, Deus fez um trabalho lá no céu, no santuário celestial, para colocar-nos de volta, para fazer a gente subir. Satanás está fazendo o povo descer. Só que Deus, no tempo do fim, tem uma mensagem tão forte, tão poderosa, que ele faz isso, ó. Ele sobe você lá para o Éden. Então você volta para o jardim do Éden, no tempo do fim. Você dá um tapa, né? Um tapa de... Como é que fala? Um tapa de luva. Eu não sei a expressão mais ou menos assim. Você dá um tapa no inimigo, porque ele está dizendo para o universo, ele está dizendo... Para o universo nem tanto, porque ele não pode sair da Terra mais, né? Mas ele está dizendo aí por aí, que para os anjos caídos e para as pessoas enganadas, para os ímpios, que não é possível viver o Éden. De que não é possível guardar o sábado, de que não é possível viver a lei. Mas Deus vai ter um povo que vai se levantar no tempo do fim vivendo o Éden. As coisas mais difíceis que existem para viver no tempo do fim, né? Porque se as nossas capacidades caíram, se a nossa disposição, com a nossa força, a nossa mente, tudo caiu, e agora Deus faz o seguinte, com o homem mais sujeito às coisas do mal, com o homem mais pecaminoso, porque eu creio, tem outros vídeos aí no meu canal dizendo também isso, explicando isso, de que nós somos pecadores desde o nascimento, desde a concepção, né?
desde lá do ventre da mãe. A gente já dá umas bicudas na mãe, já bate na mãe, né? Então, a gente já é mal desde pequeno, a gente já nasce como filho de Satanás, desde o ventre materno. Mas a gente pode, depois que cresce, né? A gente pode decidir pro lado de Deus, né? Então a gente pode se decidir. Barulho do motor aqui. A gente pode se decidir por Deus. E quando a gente decide por Deus, por mais que a gente esteja na pior decadência do pecado, a gente pode levantar e vencer como Adão, né? Por quê? Porque Adão caiu quando ele era forte. Aí nós caímos, aqui nasceu Jesus. Nós ainda descemos um pouquinho mais na decadência do pecado e nós estamos aqui embaixo. Mas Jesus entrou no lugar santíssimo. Ele enviou o Espírito Santo, ele enviou mensagens através do Espírito Santo para Ellen White, no tempo do fim. Por volta, depois de 1850, ele começou a revelar mensagens para Ellen White, porque ele entrou no lugar santíssimo em 1844. Tem outro estudo aí no meu canal, você pode procurar que você vai achar também sobre o santuário, sobre 1844, sobre a purificação do santuário, sobre a purificação do povo de Deus no tempo do fim, que é isso que eu estou falando para vocês que vai acontecer. O povo mais decadente no pecado, o povo que caiu mais no pecado, né? Tem até um texto da Bíblia que fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então esse povo está subindo, e vai se igualar ao Éden, e vai viver o Éden, agora no tempo do fim. Né? E por isso que eu estou vivendo no campo, onde tem um mundo cheio de agrotóxicos. Eu como coisas sem agrotóxicos diretamente da minha horta. Onde tem um mundo que você não para, você tem que bater cartão no horário, sair no outro horário, pegar um ônibus, um metrô, chegar apertado, chegar em casa, e você vive essa vida toda, até você não ter mais forças e ficar na cadeira de roda no asilo, vendo as pessoas não te visitar mais, vendo você perecer e morrer, né? Então as pessoas estão escravas, prisioneiras desse ciclo vicioso, né? Que acorda cedinho de manhã, sai naquele ônibus apertado, bate o cartão, entra na fábrica. Aqui no campo não tem isso. Aqui no campo, ó, eu tô na hora do almoço, né? E eu faço o horário de almoço do tamanho do quanto eu quiser, do tamanho do quanto Deus pedir para mim fazer o vídeo aqui explicando para vocês isso. Aqui eu tô livre para pregar, para plantar, para comer natural, o quanto eu quiser, dentro da vontade de Deus, né? Aqui também não pode pecar. Então, nós estamos voltando para o Éden. E voltando para o Éden, tem esse ocorrido lá agora nos Estados Unidos, Donald Trump. Ele tomou um tiro de raspão, né? Tentaram matar ele. Essa tentativa não está na profecia. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão agitadas com isso, né? Muitos pregadores de todas as igrejas estão falando. Mas eu tenho uma mensagem para vocês lá de Efésios. Efésios capítulo 5. Lá em Efésios capítulo 5 fala para você e para mim o seguinte. Quando alguém começar com essas ideias aí de Donald Trump, né? Se ele tá ou não tá na profecia, né? Estão me ligando aqui, eu tô gravando o vídeo. Aqui, ó, Efésios 5. Já fala com você, mamãe. Efésios 5, versos 6 a 8. Olha só que palavra linda, né? Diz assim, ó. Capítulo 5 de Efésios, versos 6 a 8. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com coisas sobre o que não está revelado na palavra. Deus não deu esse foco. Não tire o foco de Deus. Não queira fazer isso, né? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? É que você ande na luz, naquilo que foi revelado. Então a mensagem de Deus para o tempo do fim é você voltar para o Éden. Satanás quer tirar o foco, ele quer fazer você ir descendo cada vez mais no pecado, mas Deus quer fazer você subir, para você voltar ao tempo de Adão e você vencer Satanás.
e você provar para o universo, para o mundo, para todos os seres do universo, de que é possível guardar a lei pela fé em Cristo Jesus. É possível vencer o diabo, é possível vencer as tentações, é possível ser fiel 100%, é possível ser cumprido na sua vida no tempo do fim, na decadência do pecado que você nasceu. Você não teve culpa disso, mas é possível você vencer, como Paulo. É possível você colocar Romanos 6 e Romanos 8 em prática na sua vida. Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo viveu, também andemos nós em novidade de vida. Glória a Deus! É isso que Deus quer. Que você, nesse tempo do fim, vença o pecado. Que você viva como no paraíso, num jardim, né? Infelizmente, não vai ser 100%, né? Como jardim, porque, né? Porque o povo de Deus não se preparou desde lá dos dias de Ellen White. Era para já ter vários jardins na terra preparados para quem quisesse sair da cidade para o campo, ter um abrigo, né? Era para ter isso, mas não tem. Então você vai enfrentar dificuldades, lutas, né? Vai ter que deixar pessoas que você ama na cidade, porque elas não vão querer. Elas não vão entender ainda. Vai ter que passar por necessidades. Eu, por exemplo, quando vim para cá, não tinha nada, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha pessoas, eu não tinha amigos, né? Eu tive uma amiga, né, que me cedeu aqui o espaço. Eu tive a minha mãe, que me ajudou com alguns recursos. Até hoje vem me ajudando, né? Essas duas pessoas. Eu tive a minha esposa, que mesmo de longe tem me ajudado, tem orado por mim, tem conversado comigo, né? Tem crescido na fé, no conhecimento de Deus. Então, eu tenho meu filho. Então, você acha às vezes que está sozinho, mas não está. Você vai ter pessoas que Deus vai colocar na sua vida, no seu caminho, para te ajudar a viver a fé. E eu tenho certeza que em breve o Espírito Santo vai ser derramado, né? Para a gente cumprir Mateus 28. E levar essa mensagem que eu estou vivendo aqui no campo para todo mundo. E aí as pessoas vão aceitar com mais facilidade. Eu não culpo, eu não condeno e não julgo as pessoas que não aceitaram ainda. Não digo que elas estão perdidas para sempre, né? Por quê? Porque eu também não aceitei essa mensagem de início, quando eu escutei. Então eu entendo que as pessoas têm dificuldades, limitações e enganos, né? Não são pessoas todas elas ruins, aquelas que não estão vivendo no campo. Tem muita gente boa, muita gente de Deus, muita gente salva que está nos piores lugares da terra, né? Nos piores lugares, nos piores enganos, nos piores pecados. Tem pessoas. Às vezes a gente olha pessoas aí na rua, na cidade, e não dá nada por elas, né? Mas talvez elas tenham mais fé até do que eu que estou aqui no campo, vivendo, né? Eu acredito que a minha mãe tem essa fé. Eu acredito que a minha esposa tem essa fé. Eu acredito que o Gabriel tem essa fé. Eu acredito que muita gente tem essa fé. E um dia eu sei que o Espírito Santo vai ser derramado e nós vamos poder, juntos, pregar essa mensagem para todo mundo. Sabe, eu fico triste porque aqui é tão bom, viver no campo é tão bom. Como é que as pessoas não conseguem ver isso? Como é que um pastor adventista tem a capacidade de ir lá na igreja e falar para as pessoas que 70% do que Ellen White escreveu, ele escreveu para que as pessoas ficassem nas cidades, que precisa pregar na cidade, sendo que tem um texto de Ellen White específico sobre isso, falando que perguntando, a gente não vai pregar na cidade? Claro, ela fala, claro, vamos pregar.
mas não morando nas cidades, fazendo como Enoque. Será que não está claro isso para você? Aqui é tão bom. Aqui você tem tudo, né? Já pensou o povo de Deus vivendo no campo? Que testemunho seria? O povo de Deus unido, cantando, né? Plantando, cantando, comendo e cantando e louvando. Sempre teriam louvores. Seria uma volta tremenda para o Jardim do Éden. Seria um testemunho maravilhoso, muito maior. Seria isso do que o que aconteceu com Trump ou do que o que está acontecendo no mundo de catástrofes, né? De problemas. Essa é a vontade de Deus. Então, se você está me ouvindo e de alguma maneira isso tocou o seu coração, que você se entregue a essa luz, essa mensagem de Deus. Foi dado no lugar santíssimo. Por conta do decreto dominical, por conta da tentativa de colocar o decreto dominical em 1888 por Blair, Ellen White diz que devido a esse fato, que ela pregava com os pioneiros há mais de 30, 40 anos, está escrito nos escritos dela isso, só você procurar que você vai achar. Ela fala, por mais de 30, 40 anos temos pregado, advertido que e o que havíamos pregado por mais de 30, 40 anos que aconteceria, aconteceu. Né? A tentativa de colocar o decreto, isso era o acontecimento principal. Esse é o aviso de Deus, ela fala. Esse é o alerta. Esse é como o primeiro cerco que aconteceu lá, né, na época de Jesus. Depois de Jesus, né, no ano 70. É o primeiro cerco. Antes do ano 70, Deus mandou o primeiro cerco. O exército romano cercou o povo de Deus e alguns fiéis ainda estavam na cidade de Jerusalém. Eles tinham que sair. Mas Deus falou que o primeiro cerco seria só o sinal. Não seria concretizado. Seria um aviso para aqueles fiéis que ainda estavam na cidade fugirem. E quando o exército romano saiu, eles então aproveitaram para fugir para as montanhas, né? E Ellen White diz, devido a esse fato, em 1888, nós também, como aqueles que estavam em Jerusalém, nós devemos sair das cidades para lugares isolados nas montanhas. É por isso que eu estou aqui. Porque eu acredito em Ellen White. Eu não sou falso adventista, eu sou adventista nominal. Eu sou verdadeiro. Isso é ser adventista verdadeiro, é você seguir. Se você não acredita em Ellen White, para de ir na igreja adventista. Esses templos aí não são seus, não é do engano. Não podem ficar chateados de eu ir nas igrejas e filmar as coisas erradas, porque esse é o local de Deus. Não é o local do povo nominal, não é o local do povo de Satanás. Não é o local, eles dominaram a igreja. Entendeu? Os falsos adventistas dominaram. Expulsaram a gente, bateram na gente, tiraram os nossos recursos. Tudo isso é de Deus, tudo isso é dele, é do povo de Deus, não é seu, falso adventista, não é seu adventista nominal. Sai daí. É por causa de vocês que eu tô sozinho aqui, porque se não tivesse o engano de vocês, se vocês não tivessem indo aí, o povo de Deus, com os recursos que tinha das cidades, a gente venderia tudo isso aí das cidades e daria pra gente fazer grandes centros evangelísticos nas cidades e lugares para o povo morar nas montanhas. Daria para trazer todo o povo de Deus, teria recurso, não teria falta. Deus deu recursos, mas vocês roubaram a gente. Vocês falsos adventistas, lideranças de associações, lideranças mundiais, né? A Associação Geral roubou o povo adventista. Tem gente que fala que tem jesuíta infiltrado, eu não sei, mas deve ter, né? Vários infiltrados aí que roubaram a gente, roubaram as nossas escolas, as nossas igrejas, os nossos hospitais. Os nossos hospitais eram para os pobres, para aqueles que estão nas ruas. E vocês roubaram isso dos pobres, entendeu? Porque só fica no hospital adventista os riquinhos, os filhinhos de papai. Só fica o Zé Povinho nos hospital adventista. Só fica o Zé Povinho nas igrejas. Porque vocês estão expulsando o povo de Deus. Vocês estão expulsando o pobre. Esse povo que está nas favelas, sofrendo, era para estar tudo, sabe aonde? Na igreja de Deus era para estar tudo
nas montanhas, vivendo a vontade de Deus. Mas por culpa de vocês, os pobres estão perecendo. As pessoas estão perecendo. Estão perdendo a salvação. Mas olha só o que está reservado para vocês, adventistas nominais, incrédulos, que não vivem e têm a audácia de dizer mentiras, falando que não é para sair da cidade ainda, sendo que a profeta de Deus, Jesus, o lugar santíssimo, escreveu que 1888 foi o sinal para sair das grandes cidades e ir para lugares isolados nas montanhas. Tá o texto aí, é só você procurar no Google que você vai achar. Ezequiel 9 tem uma profecia para você. Porque eu não posso, né? Eu não posso entrar aí e tirar vocês na marra. Porque se eu pudesse, eu faria. Mas tem um que pode, e ele vai fazer. Tá aqui, ó, Ezequiel 9, verso 3, diz assim: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, sem que vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moças, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal de Deus não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. O juízo de Deus está vindo. Adventistas nominais que nos expulsaram das igrejas, que nos roubaram os bens que Deus nos deu, que usam o nosso nome para pregar enganos e mentiras, como esse pastor aí, sem vergonha, que teve a audácia de dizer que tem 70% dos cristãos de Ellen White aqui em Telbeiras. Eu estava lá, tinha que ter filmado para mostrar para vocês. 70% ele disse dos textos de Ellen White fala para você morar na cidade. Mentira! Isso é engano. Ellen White disse que, e mesmo se tivesse 70% ou 90%, e tivesse só um dizendo assim, ó, devido ao que aconteceu em 1888, Deus mostrou que esse é como o cerco, primeiro cerco, é o aviso para a gente sair das grandes cidades, por mais que eu disse 90, 99, quase 100% que era para ficar na cidade, agora Jesus diz que chegou o momento de sair, de ir para lugares isolados. Então não importa, mas mesmo assim não existe 70% dos textos de Ellen White falando para ficar na cidade. Isso é mentira, isso é engano. Ellen White, a Bíblia, ela sempre falou para Deus, Deus sempre falou, essa sempre foi a mensagem de Deus, assim como o sábado sempre foi a mensagem de Deus desde o Éden, que eu falei aqui, a mensagem de Deus sempre foi: sai da cidade, vai para o campo. Essa foi a mensagem para Ló: sai, Ló, de Sodoma e Gomorra, que eu vou destruir Sodoma e Gomorra, sai. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, porque queria ficar na cidade, porque Ló demorou a sair da cidade. Ellen White é clara, ela explica, ela fala que Ló demorou, se ele tivesse saído antes, a mulher tinha se salvado. Então tem pessoas que talvez se salvariam se a igreja adventista não tivesse sido roubada, se você tivesse vivendo a mensagem de salvação e fosse para o campo. Quando eu tive o sonho que eu estava perdido na cidade, por que eu vim, larguei tudo e vim sem R$1? Sabe por que eu tive essa atitude? Porque Deus me mostrou o que é se sentir perdido. Eu vi que eu estava perdido no sonho. Eu me senti eu estava entre aqueles perdidos. Eu senti o desespero que as pessoas vão ter quando se perder. É terrível. Não queira sentir isso. Saia da cidade. Vive essa mensagem. É isso que está faltando para Jesus voltar. É você se entregar para Ele. É você falar para o universo. É você falar: meu Deus, Deus, eu não quero me perder. Por favor, me salva. É você vir para o campo. É você fazer a vontade de Deus. É isso que está faltando para Ele voltar. Quando tiver um povo no campo, clamando, chorando. Né? Olha só o que diz aqui na profecia de Ezequiel: marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem. O verso 4.
9, verso 4. Então tem um povo que tem que estar lá suspirando e gemendo aqui no campo, sofrendo por solidão, sofrendo limitações. Esse é o tempo de angústia antecipado que nós estamos passando. E quando vier o tempo de angústia, a gente vai estar preparado. Nós estamos nos preparando, meu querido, para o tempo de angústia qual nunca houve. Os ímpios estarão recebendo as 7 últimas pragas. Nós estaremos sem o Espírito Santo, né? Mas os anjos irão nos visitar. Nós, por mais que veremos anjos, por mais que a gente tenha a proteção de Deus, a gente vai ter dúvidas, porque vai ser muito difícil viver sem o intercessor no lugar santíssimo, né? Então nós estamos nos preparando para esse momento. Que você também aceite essa mensagem, que você viva essa mensagem. Essa é a arca de Noé para o tempo do fim. Essa é a arca de Deus, como teve nos dias de Noé uma arca, agora tem também. É essa mensagem, é a justificação pela fé, é a justificação pelos escritos inspirados, porque a fé em Jesus é o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Lá em Apocalipse você vai ver isso. Apocalipse 14, verso 12, Apocalipse 12, verso 14, Apocalipse 19, verso 10. Você vai ver. O 12 eu não sei se, o capítulo 12 eu não sei se é o 14, é por ali. 12 a partir do verso 12. Aí você lê tudo ali até o final, que você vai achar que o testemunho de Jesus, né? Porque lá fala assim, aqui ela foi fazer guerra, o inimigo foi fazer guerra contra a descendência do povo de Deus, a sua descendência, né? A descendência da mulher, que é os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Depois você vai ver lá no 19:10 que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a Bíblia, os profetas que estão na Bíblia e os escritos de Ellen White é o testemunho de Jesus. E agora nós temos os livros de Ellen White, que dá mais de 10 Bíblias dessa aqui, né, de testemunho de luz do lugar santíssimo. É purificação demais, a santificação demais para você voltar, para você vencer o pecado totalmente, para você voltar para o Jardim do Éden. Né? Você vai vencer o pecado no lado consciente. Essa é a verdade da vitória sobre o pecado. A gente ainda vai ter o pecado. É igual uma horta. Você tenta podar as ervas daninhas, você fica ali podando, tirando as formigas e criando estratégias. Deus deu as estratégias e você vai vencer, a sua horta vai produzir, a sua vida vai ser santificada, você não vai viver o pecado. Mas ele vai vir. Não é só a tentação que vai vir, é ele mesmo. Paulo fala, o pecado que habita em mim, Romanos 7, né? Lá em 1 João, capítulo 1, verso 8 e verso 10, diz que se você disser que está sem pecado, você está se enganando. Não é só que não pode falar, é que isso é engano. Lá está escrito claramente, é só você ler e aceitar, pela fé. Entendeu? Você vai vencer o pecado, mas você vai ter o pecado ainda, mesmo vencendo ele. Então é constantemente. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, por mais perto de Deus que eles chegavam, eles nunca se confessaram ser sem pecado, nunca. Pelo contrário, eles confessavam que eram pecaminosos, que eram pecadores. Então você tem que confessar isso também. Essa é a salvação, é confessar que você é pecador, que você tem um pecado, mas não vive em pecado. Essa é a vitória sobre o pecado. Entendeu? E quando Jesus voltar, aqueles que estão vencendo o pecado, mesmo sem o intercessor, eles vão vencer o pecado. Então Jesus vai tirar o pecado de você, né? Aquilo que habita em você vai sair, porque você vai ser transformado. Se você aceita essa transformação, ore comigo nesse momento. Querido Jesus, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Estamos esperando em ti, queremos esperar em ti. Por favor, nos dê a vitória. Ela está declarada aqui no Apocalipse que ela acontecerá, essa vitória. Mas nos faça senti-la, nos faça vivê-la, nos faça pregá-la. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe.